Oi, gente. Dessa vez eu acredito que eu tô com áudio um pouco melhor. Tentei resolver esse problema. Tô com um setup um pouco diferente aqui, tá? E no vídeo de hoje a gente vai fazer algumas visualizações a respeito da aula 3, né? Que foi a aula sobre principalmente ganho de modo comum, os efeitos da resistência, uma resistência de saída da fonte de corrente, né? E para fazer isso, a gente vai utilizar o mesmo circuito que utilizamos da última vez, né? Por isso que eu abri ele aqui, ainda com algumas questões de projeto. Ele é um amplificador de ganho 50, né? Com alimentação de mais ou menos 2,5, uma alimentação pequena. E da forma que eu projetei, para ter o ganho de 50, temos uma tensão de coletor de 1,25 volts, né? Então isso vai ser importante só para lembrar que na hora que for colocar uma fonte de modo comum aqui, não exceder esse 1,25 volts na amplitude, né, do sinal, porque senão não vai funcionar, tá? O transistor vai sair do modo ativo, tudo bem? Então, só para mostrar para vocês de novo o circuito, né? Vou simular ele aqui, Ctrl A, ver, por exemplo, VC1, na verdade VC2 menos V de VC1, né? Então temos aqui o sinal, o ganho de aproximadamente 45, justamente por causa da resistência RO, né? Isso tudo velho, tudo coisa antiga. Bom, para fazer a simulação e testar o ganho de modo comum, né? Vamos colocar um sinal de modo comum, tá? Então, eu vou fechar aqui esse cara e vou abrir e vou modificar um pouco essa configuração aqui. Então, ao invés de ligar dessa forma, eu vou conectar esse terminal a esse terminal. Eu poderia fazer a ligação fisicamente? Poderia, mas acho mais fácil, e por simplicidade aqui de visual, né? Fazer dessa forma aqui. Então, como tem VB1 aqui e VB1 aqui, eles estão conectados eletricamente. Então agora eu vou simular de novo, né? Vamos ver o sinal VC2 menos VC1. Então estou tirando a saída diferencial, né, de um sinal de modo comum. Então vamos ver o que acontece. Zero, né? Da mesma forma que a gente viu, porque não tem nenhuma imperfeição no circuito por enquanto. Os lados, deixa eu voltar para cá, os dois lados são iguais, né? E eu tenho um sinal de modo comum, então ele vai ser amplificado aqui e vai ser amplificado aqui igualmente. Logo, VC1 menos VC2 ou VC2 menos VC1 vai ser zero, né? Então isso é um resultado esperado. Vamos olhar um lado só agora, né? O lado da saída simples, né? Cadê? Vamos ver aqui, vou simular de novo. E vou tirar um dos dois sinais, VC2 apenas. Então, no VC2, dá pra ver que tem um resquício de sinal, né? Lembrando aqui. Na verdade, eu botei muito pouco, né? Esse sinal de modo comum. Eu vou botar ele de meio volt, para ser bem grande, tá? E vou botar uma frequência de 500 Hz, tá? Então, um sinal bem grandinho. Então, veja, eu tenho um REE teoricamente infinito, né? Nesse caso aqui. Só que eu tenho aqui algum sinal. Vamos ver qual é a amplitude desse sinal. Então aqui temos que a amplitude dele é de 100 microvolts, sendo que eu botei um sinal de meio volt, né? Essa amplitude se deve a provavelmente alguma imperfeição no modelo ou na implementação da fonte de corrente, né? Mas quando a gente coloca a resistência de saída dela, a gente tem um valor aqui que faz muito mais sentido. Então vou colocar aqui, porque aqui por enquanto está sem resistência, então o simulador meio que fica sem como calcular exatamente, né? O sinal de modo comum. Eu vou colocar a resistência aqui para o terra, tá? Espero que vocês estejam usando os atalhos corretamente. Vou botar a resistência aqui de 1 mega, tá? 1 mega ohm. Vamos lá aqui olhar. E agora temos uma amplitude, vamos ver quanto tá. Amplitude aqui de 6 milivolts, né? 6,11 milivolts, para um sinal de meio volt. Vamos ver quanto é que dá. Lembrando aqui, ó, que o ganho de modo comum, né, para saída simples, é RC sobre 2RE com sinal negativo. Primeiro o sinal negativo está aqui, né? Ele desce primeiro. Então está invertido.
Então, RC sobre 2 REE. Tá bom, então vamos calcular. Abrir o Python aqui. RC é 12.5K. Opa, 12.5K sobre 2 REE. Então, 2 vezes quanto é REE? 1 mega. 1 é 6. Então, esse é o ganho de modo comum, né? E aí, agora vamos multiplicar isso pelo sinal de entrada, né? Então, 0,5 vezes isso, né? Então, temos aqui que a saída do sinal tem que ser aproximadamente essa. Eu vou colocar em milivolts só para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Vou multiplicar por 1000, vou botar em milivolts. Então, a amplitude do sinal esperado é 3.125 milivolts, de acordo com a nossa fórmula de ganho de modo comum de saída simples. Ah, Rafael, mas você mediu aqui, estava 6 milivolts. Claro, porque eu medi de pico a pico, né? Então, o correto seria medir da metade até o pico. E aí eu posso pegar esse valor e dividir por 2. Sobre 2. Então, o valor esperado é 3.125, o obtido foi 3.05. Então, muito bom, muito próximo do cálculo mesmo, né? Só vou fazer aqui mais um, vou diminuir essa resistência, né? Se eu diminuo a resistência de saída, veja, o ideal é infinito, né? Se eu diminuo a resistência de saída, o que é que acontece? Eu pioro o meu ganho de modo comum, então ele vai aumentar, certo? Eu não gosto de ganho de modo comum, eu quero que ele seja menos infinito, esse ganho. Eu quero atenuar o máximo possível, em dB, é claro, né? Então, 0.00000001 eu queria que fosse, né? Então, eu estou aumentando o ganho se eu diminuir a resistência. Então, se eu botar 100K aqui, vamos ver, ó. A amplitude foi de 6.11. Vamos ver quanto é que fica agora. Agora teremos amplitude de 61.92. Então, eu dividi por 10, né, a resistência, o ganho multiplicou por 10. Então, tem essa relação linear aí, tá? Então, de fato, isso aqui funciona e ele está tendo uma dificuldade em rejeitar o sinal. Se eu aumentar, ou melhor, se eu diminuir ainda mais a resistência, botar 50K, espero ver metade, né, no caso o dobro. E de fato, ó, temos aqui 123 milivolts, né? Então, aproximadamente o dobro. E se a gente for fazer a conta, né? Então, temos agora o RC é 50K, tá? Então, vou fazer essa conta aqui, trocar o REE, na verdade, por 50 é 3, 50K. Então, amplitude esperada é 62.5 e temos isso aqui sobre 2, que dá 61.76, né? De novo, muito próximo com o nosso cálculo, tá? Então, é muito bom esse resultado. Beleza, então nossa conta faz sentido, só que em geral a gente não utiliza um sinal de modo comum dessa forma, né? O que a gente faz? A gente tem um sinal que temos interesse e esse sinal está sendo corrompido por um sinal de modo comum. Então eu vou fazer a modificação aqui no circuito para considerar alguma coisa dessa forma. Então eu vou manter aqui meu seno de 10 mil é meu sinal agora, tá? E 1K. Vou fazer de 5 mil, não, 10 mil tá bom. 10 mil e 1K. E agora eu vou incluir uma fonte, apertar F6 para duplicar. Incluir uma fonte aqui e vou botar um pulso, tá? Pulso. Ele vai de 0 a meio volt, 0 delay, 1 nano de subida, 1 nano de descida, tempo ligado 1 mili, tempo desligado, período 2 mili. Então, o que é que eu vou ter aqui? Vou ter um pulso que varia de 0 a meio volt, cujo período é 2 milissegundos, então a frequência é 500 Hz, tá? Esse vai ser meu sinal de modo comum. Deixa eu só ajustar aqui porque não ficou legal. Pronto. Agora eu vou copiar esse ramo aqui. Copiar e colocar ele do lado de cá. Pronto. Deixa eu tirar essa inclusão aqui do caminho. Perfeito. Agora o sinal eu vou botar menos 10 mili, tá? Então aqui eu tenho um sinal diferencial. Então se eu fizer isso, todo o ramo... Opa, na verdade faltou VB2 aqui. Então se eu fizer todo o ramo VB1 menos todo o ramo VB2, o que é que eu vou ter? Né? Vou ter seno de 20 milivolts, porque esse menos esse dá 20 mili. E esse menos esse vai dar 0, porque os dois estão subindo e descendo iguais, tá? Eles estão em fase.
Eles são um sinal de modo comum. Então, o meu sinal de modo comum é a soma desses dois dividido por 2, tá? Ok, então aqui eu tenho o meu resultado. Eu vou colocar agora uma resistência mediana, assim, 100K. Vou simular. Nessa simulação, agora eu vou tirar os sinais diferenciais, tá? Então, VC1 menos VC1. Aqui eu vou trocar por VC2 para ficar na polaridade correta. Plotar. Então, nesse plot aqui, temos uma boa rejeição de modo comum, né? Note que eu não tenho o pulso, ele não está influenciando aqui. E se eu plotar a tensão nesse ponto, ó, né? Eu estou mostrando a tensão na entrada, em VB1. Então, em VB1 temos um pulso de 500 Hz, que está modulado por um seno bem pequenininho, né? Quase não dá para ver. Se eu dar um zoom aqui, talvez. Veja que tem um pouco de variação aqui, mas é muito pouco. Né? Aqui, ó, em um zoom bem grande a gente vê a variação do seno, né? Mas então claramente o pulso domina, né, o sinal, mas mesmo assim o circuito consegue lidar com esse pulso, né? Muito bom. E se eu diminuir aqui, vamos ver o que acontece. Se eu der uma diminuída nesse aqui, 10K, eu vou tirar esse plot, né? Agora já temos um certo achatamento aqui, né? Veja, a gente viu, né, na nossa fórmula que vimos, foi essa aqui, ó. Foi que para a saída diferencial, o ganho de modo comum depende, dentre outras coisas, do descasamento dos resistores, certo? No caso, os resistores nem os transistores estão inicialmente descasados. Mas, certamente, o Spice tem algum descasamento entre os pontos aqui para o resultado não estar perfeito, né? E, bom, na vida nunca vai estar exatamente casado, então não faz mal. Então, eu vou clicar nesse botão, pronto, para mostrar de novo. E agora eu vou botar algum descasamento para vocês verem o efeito nos resistores aqui de coletor. Então, vou dar um zoom aqui. Eu vou descer esse para 12K. E esse aqui eu vou deixar como tá. Então, vou simular. Então, veja que, bom, quase não deu para ver o efeito, né? Vou tentar piorar um pouquinho aqui para ver. Deu uma mudada de novo, né? Mas, novamente, difícil de ver o efeito desse descasamento, né? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Posso ter errado alguma coisa? Não. Não. Uns 10K. Deixa eu subir um pouco essa resistência. 100K aqui. Aqui melhorou o sinal, né? Agora, de novo, vou baixar para 10K. E temos uma piora significativa, tá? Então, deixa eu piorar o descasamento um pouco mais para ver o que acontece. O nível DC está variando, mas o descasamento está variando muito pouco, né? Veja que tá começando a ter um efeito de pulso aqui nesses cantos, mas nada muito além disso, tá? Então, poxa, até que o circuito está resistindo bem, mesmo nessa situação, né? O que acontece talvez se eu diminuir isso aqui para 1K? Vamos ver. Opa! Aí piorou bastante, tá? Então, se aumentar de novo para 100K, temos um ótimo circuito. Então, deu para ver aqui que por mais que eu tenha mantido constante o descasamento, né? O descasamento continuou, então o delta C aqui, delta RC, para fazer igual mesmo, eu tenho que fazer 12K e esse aqui tem que ser 13K, né? Para fazer um desceu 500 ohms, outro subiu 500 ohms, né? Fazer corretamente o delta RC sobre RC. Então, nesse caso, o delta RC sobre RC vai ser 500 sobre 12.5K, né? Então, 500 sobre 12.5 é 3, dá 0.04 o descasamento, bem pequeno, né? 4%. Veja que tá, mesmo com descasamento pequeno, tá muito bom, né? Porque a minha fonte, minha resistência tá boa. Veja que eu tô variando muitas vezes aqui na mão, né? Os valores. E uma hora pode ficar chato de ficar mudando assim, principalmente se você quer fazer um teste. Olha aí como ficou mais grave aqui a situação. 5K, vamos ver. Mais grave ainda. 1K, aquele resultado que vimos, né? E note que isso aqui é exatamente o período do pulso, tá? É justamente o período do pulso isso aqui. Então, ele está influenciando cada vez mais no nosso circuito. Então, vou mostrar agora uma coisa que vocês podem fazer
para não ter que ficar mexendo toda hora. Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês para não ficar tendo que mexer toda hora no valor da resistência assim na mão, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é declarar como se fosse um parâmetro aqui, REE, né? Se eu botar agora é tipo uma variável, né? Eu já tinha feito isso antes pro VT. Se eu tentar simular aqui, ele não vai funcionar, ele disse que não encontrou REE, tá? E vai dar um erro da simulação. E aí agora, deixa eu fechar isso aqui. Eu posso fazer, por exemplo, uma varredura no parâmetro REE, né? No futuro eu vou mostrar para vocês como se faz uma simulação de Monte Carlo, que é uma coisa diferente, que usa probabilidades, né? Nesse caso aqui, vamos fazer uma varredura de alguns valores de REE, tá? E aí, para isso, eu tenho uma colinha aqui, então a gente pode fazer uma diretiva de spice.step param REE, e agora eu posso fazer variar, por exemplo, de 1K até 100K, variando de 5 em 5, né? Então, vou de 1 até 100, de 5 em 5K. Vamos ver o que acontece. Acho que vai funcionar. Coloco aqui, né? Então, com o mesmo desbalanceamento, vou gerar minha simulação. Ctrl A, VC2 menos VC1. E aqui está, ó. Então, no início, eu tinha o sinal aqui, esse sinal mais em cima, né, que é o sinal mais bem preservado, digamos assim, né? E aí, à medida que aumenta a RE, ele vai caindo, 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 né? Até que chega nessa situação aqui do verde, que o pulso dominou completamente o sinal, que eu tenho uma resistência muito baixa na saída da fonte, o RE é de 1K, tá? Então, essa é uma forma que você pode fazer varredura de parâmetros. Isso é muito útil caso você queira simular algum efeito, você queira otimizar o ganho, por exemplo, do seu circuito. Aí você quer ver, vou fazer uma varredura aqui de RC de 10K até 20K e ver qual é o melhor, né? Para não ter que ficar mexendo na mão. Isso é muito útil. E o Spice te ajuda, né? Caso você não lembre da sintaxe, basta escrever um ponto step e depois clicar com o botão direito, que você pode dizer qual é o parâmetro que você vai variar, o tipo de varredura, se é linear, por oitava, por década, e aí valor inicial, valor final e incremento, certo? Então isso é uma coisa muito útil de se utilizar no Spice, que as pessoas usam bastante. Então é isso, visualizamos aqui o efeito do ganho de modo comum, na verdade o efeito da resistência da saída em cima do ganho de modo comum, com algum desbalanceamento aqui dos resistores, né, um desbalanceamento bem pequeno. Veja que mesmo pouco desbalanceamento ainda foi muito forte, dado uma resistência de saída baixa. Isso vai ser importante no futuro, quando a gente estiver lidando com transistores aqui embaixo, com transistores aqui em cima, tá? Porque todo mundo vai ser diferente, todo mundo vai estar desbalanceado, tá? Então é isso. Sobre a aula 4, eu não vou fazer um vídeo a respeito da aula 4, que são as correntes de polarização, as tensões de offset, tá? Por isso eu aconselho vocês que façam os testes vocês mesmos, usando, por exemplo, esse circuito ou algum outro circuito que vocês projetem, tá? Mas calculem, visualizem o efeito, o que acontece com a tensão de offset quando varia algum parâmetro, o que acontece com a corrente de polarização quando varia outro parâmetro, fazer uma varredura, tá? Todas essas coisas são muito importantes. E eu não vou fazer o vídeo justamente para que vocês tentem por vocês mesmos. Espero que vocês consigam fazer isso. Então, valeu, galera. Até a próxima.